Muito bem, irmãos, boa tarde. É um prazer poder estar aqui com vocês nesta tarde, transmitindo para vocês e juntos estudarmos mais alguns aspectos da nossa confissão de fé que envolve a temática adoração religiosa e o dia do Senhor. E eu vou compartilhar com vocês nesta tarde o ponto 8 e também nós vamos fazer alguns destaques que nós encontramos aqui no ponto 7 do capítulo 22 sobre a temática adoração religiosa e o dia do Senhor. No ponto 8 eu vou fazer a leitura da nossa confissão de fé. Eu peço que todos tenham a confissão de fé em mãos, seja ela escrita, encadernada ou em dispositivos, em celulares. Você pode baixar gratuitamente também no Google Play. Você pode ter a confissão de fé gratuitamente enquanto você se aparelha para ter uma impressa. O ponto 8 da nossa confissão de fé, ela diz assim, confissão de fé de 1689. O dia de descanso é santificado ao Senhor quando os homens preparam devidamente os seus corações para esse dia e põem em ordem os seus afazeres corriqueiros. De antemão, quando não apenas obedecem a um descanso consagrado durante o dia todo de seus próprios trabalhos, palavras e pensamentos concernentes a ocupações seculares e recreações, mas também ocupam o tempo todo em exercício de adoração a Deus, seja em particular ou em público, e deveres de necessidade e misericórdia. Esse é o ponto 8 que recebemos a incumbência de trazer para os irmãos e irmãs nesse momento. Mas para podermos chegar aqui no ponto 8, precisamos destacar no ponto 7 algumas colocações, algumas asseverações do entendimento dos nossos irmãos com relação ao dia do Senhor. E o que revestiu para chegar aonde chegamos, ou aonde devemos chegar à luz da revelação geral da palavra de Deus, conforme prescrito aqui no ponto 8. E, em primeiro lugar, como bem disse o pastor Marcos hoje pela manhã, o Shabat, e também conhecido Dia do Senhor, e não é à toa que ele é assim cognominado Dia do Senhor, ele tem como princípio normativo o próprio Deus. Foi o próprio Deus que estabeleceu. Foi o próprio Deus quem o chamou à existência e o separou. E lembro nesse momento de introdução, a qual eu preparo a mente dos irmãos, para a atmosfera que nós vamos encontrar aqui nessa exposição, essa tarde, como nossos irmãos no passado chegaram a esta conclusão. Primeiro, o que houve com o dia do Senhor, com relação à revelação que encontramos no Antigo Testamento, e a transição para o Novo Testamento, para chegarmos a essa prática do ponto 8. E lembrando também, conforme o nosso último encontro, Adão, como era e como foi o aspecto religioso daqueles nossos primeiros irmãos, Adão e Eva, como também bem frisou o pastor Marcos hoje pela manhã. Eles estavam debaixo dessa normativa cultica? Sim, é evidente que sim. E onde fica mais explicitamente demonstrado é aqui no ponto 7, no início do ponto 7. Juntamente com as referências bíblicas aqui apontadas pelos nossos irmãos, que confeccionaram, que redigiram a confissão de fé. E também lembrando a transição que houve entre o último dia da semana e o primeiro dia da semana. Não é minha tarefa aqui tentar convencer vocês do porquê a igreja mudou do último dia da semana para o primeiro. Eu vou mostrar a vocês, porque também o tempo não dá, eu vou mostrar a vocês as normativas gerais, o pensamento dos nossos irmãos no passado,
e de como eles entenderam e praticaram culto não mais no último dia da semana, mas no primeiro dia da semana, através das referências bíblicas. Portanto, para chegar no ponto 8, como o pastor Marcos pela manhã bem frisou, alguns aspectos práticos, ordinários, precisamos voltar ao ponto 7 e trazer esses destaques e fazer esses destaques. Com a ajuda de Deus, mediante Cristo Jesus, que Ele abra o nosso entendimento e nos capacite a transmissão de Sua palavra, conforme o testemunho da igreja, dos nossos irmãos no passado, como também dos mestres que o Senhor levantou na igreja, cuja fidelidade ao empenho de interpretar as Escrituras Sagradas, como de fato ela é, e ela tem sido e o será, por todo sempre, assim seja no nome santo de Jesus, que Ele nos capacite assim, em nome de Jesus, amém. Essa é a nossa oração. Pois bem, acompanhe comigo, primeiro destaque, ponto 7. Por instituição divina, é uma lei universal da natureza, que uma proporção de tempo seja separada para adoração a Deus. Por isso, em sua palavra, através de um mandamento explícito, perpétuo e moral, válido para todos os homens, em todas as eras, como dia de descanso. Só até aí. Primeiro destaque. Conforme eu disse, anunciei no princípio da nossa prédica, da nossa exposição, o dia do Senhor não é uma instituição humana. Ela não aconteceu pela capacidade humana de engendrar pensamentos, de executar pensamentos, ou mesmo elaborar pensamentos. Não foi uma determinação da igreja, uma colocação da igreja, um imperativo da igreja, instituir um dia de descanso dentre a semana para nossos deveres para com o nosso Deus. Me refiro a deveres religiosos. Nossos irmãos no passado entenderam que a instituição do dia em cada 7, como disse o pastor Marcos hoje pela manhã, é um imperativo divino, foi um imperativo divino. E Adão e Eva foram inseridos nessa atmosfera cultica. Nenhum homem escapou, nenhuma mulher escapou. É uma lei universal da natureza, que uma proporção de tempo seja separada para adoração a Deus. Por isso, em sua palavra, através de um mandamento explícito, perpétuo e moral, válido para todos os homens. O pensamento dos nossos irmãos era que Adão e Eva também estavam inseridos e foram inseridos nessa atmosfera cultica. Eles não estavam desobrigados a adorar a Deus. Quem esteve no nosso primeiro encontro, nós fizemos essas colocações. E a nossa confissão de fé explicitamente corrobora com essa visão. Por ser um mandamento explícito, perpétuo, Adão tinha a obrigação. Lá em Gênesis você não vai encontrar qual dia, explicitamente, se foi o último dia da semana, se foi o primeiro. Mas uma coisa está explicitada, que Deus veio um dia se encontrar com seus filhos, Adão e Eva, e eles estavam ocupados em outras tarefas e não no cuidado, no zelar do culto, isto é, de estarem preparados do seu encontro com o seu Criador. E nisto, eles falharam de forma trágica, mortal, com consequências eternas. Daí a necessidade do ponto 8. Mas não vamos entrar agora no ponto 8. Vamos entrar daqui a pouquinho. Só para dar um ar de uma atmosfera que vamos encontrar aqui no ponto 8. O ponto 8 do entendimento dos nossos irmãos, da nossa igreja batista reformada, é que aquilo que Adão e Eva falharam, ele é e foi resgatado em Cristo Jesus. E por ter sido resgatado em Cristo Jesus, é um mandamento probatório, isto é, explícito, da palavra de Deus. Um dia solene, você tem que parar de seus afazeres corriqueiros para servir somente ao seu Deus.
Mas antes de chegar nesse ponto, vamos voltar ao ponto 7. Tendo mostrado isto, por instituição divina, é uma lei universal da natureza, que uma proporção de tempo seja separada para adoração a Deus. Por isso, em sua palavra, através de um mandamento explícito, perpétuo e moral, válido para todos os homens em todas as eras, Deus determinou que um dia em cada 7 lhe seja ou lhe fosse santificado, isto é, separado. E eu sei, a gente não precisa gastar muito tempo com isso, que os irmãos estão por demais familiarizados com o último dia da semana, que é o chamado Shabat judeu, conforme o Senhor instituiu lá com Moisés, da lei no aspecto moral, mas também cerimonial. E a minha tarefa agora é mostrar a vocês, através da palavra de Deus, da revelação da palavra de Deus, pelo menos um entendimento geral do que foi o dia, de como ele deveria ser observado por mim e por você, pelos nossos irmãos do passado, e porque ele sofreu uma mudança para chegarmos no primeiro dia da semana, o domingo. Para tanto, os irmãos da confissão de fé, na primeira citação bíblica, para embasamento do seu pensamento, está aí Êxodo capítulo 20, que eu peço a vocês que abram suas Bíblias ou que leiam em sua confissão de fé. Na minha confissão de fé impressa, ela está, o texto transcrito literalmente, de acordo com a Almeida Revista Atualizada. Êxodo capítulo 20, Êxodo, capítulo 20, a confissão de fé traz somente, ou destaca somente o versículo 8. E eu quero chamar a atenção de vocês, não só o versículo 8, mas do verso 8 até o versículo 11. Êxodo, capítulo 20, versos 8 a 11. Preste bem atenção o que nós vamos aqui ler e destacar. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, isto é, o separar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o Shabat, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Agora o versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Só até aí. Aqui está oficialmente instituído, moralmente, através de escrita, nas tábuas que Moisés recebeu, quando o povo estava recém-chegado ao Sinai, ao Monte Sinai. Moisés recebeu as primeiras tábuas e Moisés transmite ao povo a lei de Deus, encarregando os filhos de Israel a cumprirem à risca esses mandamentos. E é aqui, principalmente, destacando o 4º mandamento, do qual a confissão de fé nos chama a atenção nesse capítulo, que começa e vai começar de forma paulatina, de forma transitória, o que viria a acontecer com Cristo e em Cristo Jesus. E eu quero destacar aqui o versículo 11, principalmente o versículo 11. Não o versículo 8, mas o versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Pastor, o que é que isso tem a ver com Cristo Jesus? O que é que os irmãos entenderam aqui para chegar a Cristo Jesus e ao primeiro dia da semana? Vocês, se prestarem atenção, no versículo 11, Moisés, segundo a vontade de Deus, revelada a ele, ele mostra a necessidade
e a causa deste quarto mandamento. E a causa desse quarto mandamento, lembra que eu falei que ele apontava para Cristo como sombra? Começa logo aqui. Eu queria que vocês deixem o ventilador para lá, o irmão Tauan, preste atenção aqui, que é muito importante. Talvez você tenha lido tantas vezes isso e nunca se apercebeu. Moisés, dentre os mandamentos, este é o único que ele dá a razão, ele explica a razão de chamar a existência esse mandamento. Em nenhum outro ele fez isso. Do primeiro mandamento ao terceiro, Moisés nunca deu explicação do porquê da necessidade da existência desse mandamento, mas diferentemente ele fez no quarto mandamento. Vocês podem ver que, conforme leram e entendiam nossos irmãos, nas escrituras sagradas, existem técnicas e regras para interpretação, e uma das principais é histórico-gramatical. As escrituras, para serem de fato entendidas, é necessário que você interprete ela à luz da regra gramatical a qual ela foi escrita. E os puritanos e os reformadores não abriram mão disso. E nós também não. Você veja que no início do versículo 11, o porquê aqui não está separado. Moisés não está fazendo uma pergunta, mas ele está fazendo uma colocação, dando uma resposta. A existência desse quarto mandamento, ele veio por causa do fato de Deus ter criado todas as coisas no espaço de 6 dias. E ao terminar a sua obra de criação, ele descansou de suas obras, dos seus afazeres. A sombra de Cristo Jesus e sua obra por ele realizada começa a transparecer aqui. Veja que Moisés diz que Deus precisou descansar de sua obra. Jesus descansou de sua obra. O autor dos Hebreus nos fala isso. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Descansou da sua obra. Agora se diz o seguinte: mas pastor, onde é que está no Novo Testamento, ou mesmo no Antigo Testamento, um mandamento explícito que de fato o último dia da semana passou a ser o primeiro? Conforme alguns irmãos já me perguntaram, já me indagaram aqui ao longo do dia, e assim como eu afirmei a vocês antes, eu digo agora: você não vai encontrar uma palavra, um mandamento explícito quanto a isso. Por quê? Porque você precisa se lembrar que a revelação ela foi progressiva. Deus, a cada geração que se levantava dos filhos de Israel, Deus ia trazendo coisas novas com relação à sua vontade no tempo e no espaço. Nem os discípulos do próprio Senhor Jesus Cristo foram exceção. Antes da paixão de Cristo, abrindo aqui um parênteses e construindo uma ponte entre o Antigo Testamento e o Novo, talvez você vá se lembrar quando Jesus diz assim: tenho muita coisa a dizer a vocês, preciso revelar muitas coisas a vocês, mas vocês agora não estão preparados para isso. E acontecia isso também no Antigo Testamento, não era uma prerrogativa do Novo Testamento somente, mas do Antigo Testamento também. Deus iria mudar alguma coisa no que dizia respeito a esse quarto mandamento. E 40 anos depois disso aqui, lembre-se, quando Moisés trouxe a tábua, fazia poucos meses que Israel tinha saído do Egito. Isso aqui foi a entrega das primeiras tábuas muito recente. Israel permaneceu 40 anos no deserto por causa do seu pecado, como castigo. Depois desses 40 anos, Moisés escreve o livro de Deuteronômio, que foram 4 pregações que Moisés fez no deserto antes da sua morte. Deuteronômio foram 4 pregações que Moisés fez ao povo de Israel antes deles adentrarem na terra prometida, passarem da além do Jordão, quando Moisés faz essa prédica. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 5.
Alguém pode dizer assim, mas pastor, aqui eu estou olhando na confissão de fé e esse texto de Deuteronômio ele não está inserido aqui. Deixe-me dizer a você logo de resposta, né? Claro, é verdade que os irmãos da confissão de fé não trataram esse tema à luz de toda a revelação das Sagradas Escrituras em nossa confissão de fé, mas lembre-se que a maioria daqueles que redigiram a confissão de fé e participaram da elaboração da confissão de fé, eles eram pastores, foram mestres, foram especialistas na palavra, na teologia, e eles escreveram acerca desses assuntos nos seus livros, nos seus comentários, nas suas prédicas, nos seus sermões, coisa essa que hoje nós temos mão. Principalmente quem sabe ler inglês, que a maioria desses livros estão em inglês, você pode ter acesso. Então, o que eu vou mostrar aqui em Deuteronômio, você não vai encontrar de fato aqui na confissão de fé, explicitamente, mas nos escritos, nos comentários desses mesmos autores que escreveram esse tema na confissão de fé, ensinaram em suas igrejas, ensinaram em seus livros, em seminários e coisa desse tipo, ok? Pois bem, Deuteronômio capítulo 5, versículo 6, Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 6. Deixe-me ler toda essa passagem. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra que te tirei do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Moisés está tratando aqui do mesmo assunto que ele tratou lá em Êxodo capítulo 20, concordam? Agora acompanhe, a partir do versículo 12. Guarda o dia de sábado, para o santificar como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Versículo 14. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nele nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem um estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Agora preste atenção ao versículo 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Lembra que eu falei logo de início, pastor, onde é que está no 4º mandamento o seu cerimonial? Que muitos dizem que o 4º mandamento, principalmente o 4º mandamento, ele traz um cerimonial e traz uma lei moral. E onde é que nós podemos encontrar isso para corroborar com a transição entre o último dia da semana e o primeiro dia da semana? Aonde é que está esse memorial? Sabe onde? No dia. O cerimonial era o dia. Sabe por que eu afirmo isso? Eu não afirmo, Moisés disse, porque Moisés mudou a lei. Lá em Êxodo 20, versículo 11, 12, lembra o que a gente leu? Moisés diz aqui, olha, capítulo 20, versículo 11, Moisés diz aqui, Êxodo 20, 11, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Ué, e por que Moisés agora aqui no Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, Moisés mudou? Não é mais porque te lembrarás dos dias da criação. Moisés mudou.
Ele está dizendo agora: por que te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado? Mas Moisés, Deus não ordenou que a gente guardasse o 7º dia, porque era o dia da criação? E por que agora o cativeiro? Vocês notaram? Moisés mudou. E ele tinha autoridade para isso. Mudar a lei. Não mudar a lei. Moisés não mudou a lei. Mas o significado cerimonial com relação ao dia e o que ele representa, sim, isso vai mudar. Já mudou. Preste atenção. Primeiro, lá no deserto, porque o Senhor criou os céus e a terra em 6 dias, no 7º descansou. Significa o quê? Descanso da criação. Moisés agora muda. Porque te lembrarás que foste escravo na terra do Egito. Moisés traz e faz uma nova aplicação, uma mudança. Não na lei moral, que a lei moral diz: guarde, santifique. Mas com relação ao dia, Deus paulatinamente já apontava que em Cristo Jesus ele ia mudar, não o significado, o Shabat, o descanso. Primeiro da criação, depois da libertação do cativeiro, da escravidão, do pecado. Criação, pecado. Por que pecado? Você se lembra que 400 anos antes disso aqui, Deus já tinha dito a Abraão: sabe, Abraão, e vê que teu povo será peregrina em terra estrangeira. Eu vou punir os pecados deles, mas depois eu, com mão poderosa e braço estendido, farei libertar o meu povo, e eles herdarão a terra que sobre juramento eu prometo a ti, Abraão. E você nunca pensou que esses mandamentos apontavam para Cristo como Criador de toda a criação, Senhor de toda a criação, e também no tempo dele libertaria você de todos os seus pecados? Quando pastor Marcos hoje pela manhã citou a passagem escrita pelo xará dele, Mateus, lá Mateus capítulo 12, versículo 8, Jesus diz: olha, tanto em Êxodo, capítulo 20, versículo 11, quanto Deuteronômio, capítulo 5, versículo 15, se aplicam a mim. Eu sou o que representa o sábado, eu sou o Senhor do sábado. Ele disse explicitamente, querem ver lá, Mateus capítulo 12, versículo 8, eu sou o Senhor do sábado. E lembre-se que sábado, eu não vou entrar aqui na terminologia do dia, porque não é o nosso sábado. Shabat significa literalmente descanso. E isso não muda. Isso não muda. O cerimonial não está num aspecto legal, moral do mandamento, mas no seu cerimonial, o dia que você tinha que separar, e o que ele representava nesse dia. Primeiro a criação, depois a libertação do cativeiro. Paulo escreveu sobre isso. Vocês querem ver? Abram suas Bíblias em 2 Coríntios. Repito, esses textos que eu estou apresentando aos irmãos, eles são encontrados nos escritos, nos comentários, nas pregações dos mesmos autores da nossa confissão de fé. Basta você procurar e pesquisar, você vai encontrar isso lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Alguém pode ler, por favor, em voz alta? 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eis que eu faço nova todas as coisas.
uma nova criação na pessoa dele? Sim, através do novo nascimento. Lembra que Jesus falou isso a Nicodemos? Nicodemos, para o homem experimentar a vida eterna e a nova criação em Deus, é preciso que ele nasça de novo. Jesus sempre chamou para si as prerrogativas do que a lei e o seu cerimonial no quarto mandamento tipificava na pessoa dele. Jesus, por isso, é o Senhor do sábado. Era o que ele representava: a criação de todas as coisas e a libertação do seu cativeiro pecaminoso. Lembre-se, a revelação era progressiva. Progressiva. Não foi que Moisés mudou a lei. Ele não tinha liberdade, nem autonomia, nem autoridade para isso. Mas pela revelação que ele recebia de Deus, direta, Deus disse a ele: Moisés, agora não é, o povo não precisa mais lembrar que eu criei todas as coisas e no sétimo dia descansei. Eles precisam se lembrar que o memorial do quarto mandamento é a libertação do cativeiro. E corrobora com isso o pensamento da nossa confissão de fé. Ok? Vamos adiante. Dito isto, voltando ao ponto 7. Por isso, em sua palavra, através de um mandamento explícito, perpétuo e moral, válido para todos os homens em todas as eras, Deus determinou que um dia em cada 7 lhe seja santificado como dia de descanso. Desde o começo do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia era o último dia da semana. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, que é chamado Dia do Senhor. A guarda desse dia como sábado cristão deve continuar até o fim do mundo, pois foi abolida a observância do último dia da semana. E o que era o último dia da semana? Um memorial. Primeiro da criação, depois do cativeiro. E nossos irmãos entenderam isso perfeitamente. É tanto que eles chamam aqui a atenção, Êxodo 28, que a gente já leu. Por favor, alguém leia 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1 e 2, que está aqui no nosso texto. Alguém leia, por favor, em voz alta. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha em paz em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que assim não façam coletas quando eu for. Muito bem. Qual foi o entendimento dos irmãos com relação a citar esse texto? Que eles poderiam citar bem outros, muitos outros. Porque aqui aparece um elemento cultico. E esse elemento cultico diz respeito à entrega de dízimos e ofertas. E o recolhimento desses dízimos e ofertas, eles eram, na igreja primitiva, realizados em que dia? Segundo a ordenança de Paulo e o destaque de Paulo, no primeiro dia da semana, isto é, no domingo. No domingo. Eles entenderam muito bem, está aqui a referência desse texto, que a alusão a essa passagem bíblica se dava porque a igreja primitiva já havia entendido que o último dia da semana, o Shabat, fora mudado, não o seu significado, mas o cerimonial, passando do último dia para o primeiro dia da semana, porque todos no primeiro dia da semana, cristãos poderiam se fazer, ou boa parte se fazia presente, quando se fizesse a coleta de dízimos e ofertas. Mas há um outro texto também que corrobora com isto. Os irmãos alistaram aqui, Atos capítulo 20, versículo 7. Alguém, por favor, leia. Atos 27. Primeiro dia da semana, ajudando os seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. O que é que vocês entendem aí? Que a igreja, no primeiro dia da semana, isto é, no domingo,
chamado Dia do Senhor, estava a igreja reunida, não no sábado, porque seria necessário que eles estivessem numa sinagoga, e aqui não era o caso, e não foi o caso. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, outro elemento cultico, eles iriam participar do memorial da ceia. Memorial da ceia é um elemento cultico. Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou a sua pregação até a meia-noite. A pregação foi tão boa que os irmãos, não para, não para, não para. E Paulo não parou. Quando foi que a igreja estava reunida para cultuar a Deus? No primeiro dia da semana. Por quê? Porque os irmãos entenderam, conforme diz a nossa confissão de fé, que desde o dia da ressurreição de Cristo Jesus, que se deu no dia de domingo, nas primeiras horas do domingo, a igreja entendeu que Cristo Jesus, e em Cristo Jesus tudo se fazia e se fez novo, nova criação em Deus, para a família divina, e que Cristo Jesus, e em Cristo Jesus, e por meio de Cristo Jesus, e através do seu sacrifício, da sua paixão, Ele nos libertara dos nossos pecados, do peso dos nossos pecados, do cativeiro dos nossos pecados. E o autor dos Hebreus fala isso. Para quem está familiarizado com o dia de descanso, falta ainda um repouso, descanso para os povos do Senhor, para os filhos de Deus. Que descanso ele está se referindo? Ao milênio? Para os que pensam que vão passar o milênio aqui com Cristo? Na visão dispensacionalista? Lhe garanto que não. Mas era o dia do Senhor. O Shabat cristão. E um outro texto, para finalizarmos. Apocalipse, essa primeira parte. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Onde o João, o autor deste livro, ele transmite uma experiência que ele teve pessoal com Deus. E aqui está listado. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Achei-me em espírito. Quando? No dia do Senhor. E que dia é esse? Precisamos averiguar, entender que dia foi esse, João. Segunda, terça, quarta, Shabat. Primeiro dia da semana. Domingo. João foi arrebatado. Saiu de um lugar e Deus o colocou na ilha de Patmos. Para mostrar a ele um pedido anterior da classe apostólica, do colegiado apostólico, que pedira e perguntara ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, quando restaurarás o reino a Israel? Lembra? Queremos saber. E Jesus diz: não vos compete saber tempo, épocas ou eras, que Deus o Pai o guardou, o reservou para a sua exclusiva autoridade. Lembram? Até que veio o Apocalipse, que foi a resposta de Deus Pai ao desejo dos discípulos em saber o que aconteceria, e através desses acontecimentos, o que culminaria no retorno de Cristo Jesus. É tanto que João abriu o Apocalipse, ele abre o Apocalipse dizendo: revelação do Senhor dada aos discípulos de Jesus Cristo, do que vai acontecer nos últimos dias. Isso aqui foi num domingo, gente, primeiro dia da semana. Essa foi a transição. Êxodo, capítulo 20, no quarto mandamento, o cerimonial aparece no dia. O mandamento não mudou. Guardarás, santificá-lo-ás. Em Deuteronômio 5, te lembrarás que foste servo na casa do Egito, cativeiro, que representava tipologicamente o cativeiro dos nossos pecados. Se alguém quiser ter mais, digamos assim, informações quanto a isso, o próprio Martinho Lutero escreveu O Cativeiro Babilônico em uma obra em português da editora Sinodal. Martinho Lutero tratou desses assuntos quando ele fala do cativeiro babilônico da igreja. Se eu não me engano, no volume 3, em todo o volume 3 da editora Sinodal.
obras de Martinho Lutero, obras selecionadas. Tá bom? Tendo dito isto, tendo explicado isto, e que o Espírito Santo abra seu entendimento para isso, se não leiam os puritanos, pesquisem os seus periódicos, os seus comentários, os seus tratados de teologia e comentários bíblicos, passamos agora ao ponto 8. E não é à toa, e não foi à toa que surge o ponto 8. O dia do descanso é santificado ao Senhor, quando os homens preparam devidamente os seus corações para esse dia e põem em ordem os seus afazeres corriqueiros de antemão, quando não apenas obedecem a um mandamento consagrado durante o dia todo dos seus próprios trabalhos, palavras e pensamentos concernente a ocupações seculares e recriações. Só até aí, primeira parte. Precisamos entender porque os irmãos escreveram isso e qual o significado disso. O dia do descanso é santificado ao Senhor. Olha como eles voltam para a lei. Olha como eles voltam para a lei. Isso aqui são prerrogativas da lei, do quarto mandamento. Lembra-te que tens que guardar um dia e que tu tens que santificar. O dia do descanso é santificado ao Senhor. Isso é uma expressão do mandamento, da lei moral que não mudou e jamais mudará. Quando os homens preparam devidamente seus corações para esse dia e põem em ordem os seus afazeres corriqueiros de antemão, quando não apenas obedecem a um descanso consagrado durante todo o dia de seus próprios trabalhos, palavras e pensamentos, concernente a ocupações seculares e recreações. Você sabe e entende o porquê disso aqui? Isso aqui, nossos irmãos entenderam, nós entendemos como Igreja Batista Reformada, que aquilo onde nossos primeiros pais pecaram e falharam gravemente, isso é, de novo, em Cristo Jesus, resgatado. Isso foi resgatado. Isso é resgatado. E sabe qual é o texto que eles usam para corroborar naquilo que nós vamos também afirmar? Aqui, Isaías 58. Antes de me explicar, vamos ao texto. Isaías 58. Na Confissão de Fé, eles colocaram apenas o versículo 13. Lembre-se, para os nossos irmãos no passado, o dia do Senhor já era bem entendido, como eu disse há pouco, já era um ponto pacífico, já tinha se tornado um ponto pacífico, que os autores da Confissão de Fé, os que nela participaram, já tinham escrito e ensinado em suas igrejas, também escrito em seus periódicos, em seus livros. Mas preste atenção aqui, e eu vou tentar explicar o porquê dessa passagem e que ela se refere a esse ponto 8. Isaías 58, versículo 13 e 14. Acompanhe a leitura. Isaías 58, versículo 13 e 14. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, aqui não está se referindo ao dia, aqui é o Shabat, o descanso. E ele vai fazer referência a isso. E de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, mas se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor teu Deus. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor diz. Vamos gastar um tempo aqui. O que é que está inserido em Isaías 58, versículo 13? Aonde Adão e Eva falharam.
No dia do Senhor, no dia que Deus esteve lá no Éden, Adão era para estar aguardando a presença do Senhor seu Deus, do Senhor o seu Criador. Mas o que é que Adão estava fazendo? Não foi, lembre-se, não foi Adão que foi buscar Deus, foi Deus que desceu e foi ao Éden. Quando você sai de sua casa no dia do Senhor e vem para aqui, não é que você ao chegar aqui você vai buscar Deus. Quando você vem aqui é porque Deus está aqui, Ele vem aqui, Ele está conosco. Aonde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. E a ordenança de culto é esta, que Deus se faz presente em nosso culto. Adão e Eva falharam, eles estavam cuidando de seus interesses próprios. Como é parte inerente, se tornou parte inerente da natureza do homem agora caído. Ele não quer saber Deus, ele não busca Deus, ele não busca, nem tem interesse no seu Criador, nem na vontade, nem nos interesses do seu Criador, mas ele agora só busca os seus próprios interesses. E daí Isaías dizer, o Senhor dizer a Isaías, para Isaías repassar ao povo: se vocês desviarem o seu pé de profanar o meu sábado, de cuidar do quê? Dos seus próprios interesses. Porque o Shabat é um descanso solene. Você tem que parar dos seus afazeres. Não, mas isso é no sábado. Onde é que está dizendo isso? Que era no sábado. No domingo também não? Como é que os irmãos estavam reunidos no primeiro dia da semana? Cultuando a Deus. E você nunca prestou atenção na solenidade do primeiro dia da semana, no domingo? Todos aqui trabalham no domingo? Ou quando são convocados através do seu trabalho, exceto o pastor, que o domingo é o dia que o pastor mais trabalha e fica sem culpa, como os sacerdotes do passado. Eles tinham que trabalhar no sábado, o culto, não é? Preparar tudo, e eles não ficavam sobre as sanções da lei, no que tange a um trabalho. Eles tinham que trabalhar. Nós também, é o dia que nós trabalhamos dentro da igreja, e ficamos sem culpa. Senão, como é que poderíamos falar e ensinar sobre o 7º mandamento se nós somos os primeiros a transgredi-lo? Porque é o dia que eu mais trabalho, que eu mais estudo, que eu mais passo tempo estudando, visitando, ensinando a palavra de Deus. Em todo o mundo, o primeiro dia da semana, depois da ressurreição de Cristo, ele se tornou também, como era um Shabat, e foi agora não local, mas mundial, é um dia solene. Você gosta de trabalhar no domingo? Ou melhor, se os esposos gostam que vocês saiam de casa no domingo para trabalhar? É uma pergunta que vocês precisam responder, a resposta é vocês mesmos. Excetuando-se para ir à igreja. Ele tem uma solenidade. A nossa própria lei trabalhista, ela pune com honorários, até mesmo dobrados, se você for convocado a trabalhar no domingo. Ou eu minto? Estou errado? Não. Por quê? Porque ele é um dia diferenciado de todos. O primeiro dia da semana é o Shabat, é o dia do Senhor. E foi por isso que Jesus inaugurou tudo isso, o cumprimento das sombras, Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, na sua pessoa. E agora ele resgata. Não, como disse o pastor Marcos de manhã, agora não tem, é todo dia santo. É mesmo? Interessante. Aonde a igreja está, ou pode estar, e receber mais membros, né, da igreja local, qual é o dia? Chame na quarta-feira, convoque o povo na quarta, na terça, qualquer dia da semana, se no domingo não é maior. Por quê? Porque você está livre dos seus afazeres corriqueiros. E Deus impõe isso não só à igreja, mas a toda a sua criação. Nos Estados Unidos é assim. Poucos são que trabalham no dia de domingo. E olha que eu, abrindo aqui um parênteses, eu sou da geração
que viveu os domingos antes dos shoppings. Houve um tempo que não existia shopping. E mesmo assim a gente encontrava o que fazer dia domingo. Depois veio o domingo, muita gente trabalhando ao domingo, shopping, essas coisas. Mas pode saber lá, quando ele recebe a folha de pagamento, tem lá um acréscimo, porque ele foi convocado no domingo, dia do Senhor. Ele recebe mais por isso. Então, irmãos, o dia do Senhor, passando do último dia da semana para o primeiro, segue com as suas próprias normativas legais. O domingo, o primeiro dia da semana, é um dia de Shabat, descanso. Voltando à nossa confissão de fé. Quando não apenas obedecem a um descanso consagrado durante o dia todo dos seus próprios trabalhos, palavras e pensamentos, concernente a ocupações seculares e recreações, mas também ocupam o tempo todo em exercício de adoração a Deus, seja em particular ou em público, e deveres de necessidade e de misericórdia. Se você pegar isso aqui e levar isso aqui lá para o Éden, é onde você vai encontrar o mínimo que Deus esperava de Adão e Eva. E ali vem toda a revelação paulatinamente até chegar aos nossos dias. Quer um exemplo? Caim e Abel. Foi o que eles fizeram, segundo a narrativa bíblica, muitas coisas, mas eu estou me referindo a um dia específico em que a família adâmica iria prestar culto a Deus. E nesse culto estava Caim e Abel. E eles foram apresentar nesse culto seus dízimos, suas ofertas. Caim levou o melhor da terra. E Abel, por sua vez, ofereceu a Deus o melhor do seu gado. Isso foi o quê? Uma festa, uma solenidade qualquer? Culto. E Deus não precisou colocar o dia, não precisava. O dia era cerimonial. A lei, o mandato de você estar com Deus e poder gozar do Senhor seu Deus, da sua presença, era e é eterna. É isso o âmago da lei. Você poder gozar da comunhão com o seu Deus. Que foi que fez Caim? Deus aceitou o culto de Abel, mas não aceitou o culto de Caim. E falando isso, abrindo parênteses, lembrando de um professor meu, que ele dizia o seguinte, ele diz o seguinte, que não há lugar mais perigoso para se estar na presença de Deus senão no culto, porque é onde acontece morte. Caim matou Abel no culto. Ananias e Safira morreram onde? No culto. Ou não foi? Morreram no culto. Pedro, olha, tem angu, tem caroço nesse angu aí. Dízimos e ofertas que Ananias e Safira ofereceram aí, tem caroço nesse angu. Chama eles. Tem pecado aí, tem maracutaia aí. Foi ou não foi? Pedro, Ananias, vem cá. Foi isso mesmo que esse valor aí que você depositou no gasofilácio? Foi isso? Não, eu vendi um terreno. Que ambiente foi aquele? Na casa de Pedro? Foi um culto, gente. Foi um culto. Culto é lugar perigoso. É terreno minado. É campo minado. É campo minado. É campo minado. Você não está mexendo nem na presença de ninguém menos do que o próprio Deus. E terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aquilo que o homem semear, ele vai colher. Porque Deus é terrível em julgamento. Neemias capítulo 13, versículo 15 a 22. Mas antes de ler,
faltou Isaías 14, não é que eu tivesse esquecido não, vou mostrar a você. Que também, o mandamento, o quarto mandamento, ele é seguido de promessa. Guarde, eu recompensarei você. Me obedeça, que eu vou recompensar você. Está aqui, ó. Então te deleitarás no Senhor teu Deus, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse. Lá em Malaquias você também vai encontrar isso. Se há 2 mandamentos com promessas cerimoniais e promessas de vida e de bênçãos, é aí, honra teu pai e tua mãe, para que Deus não te mate, e guarda o dia do Senhor, para que também Ele não te mate. Honra teu pai e tua mãe, para que te vivas, né? E se prolonga os teus dias na terra, senão teu Deus te mata. Repito. E no dia do Senhor, vocês estão lembrados lá de Números, não? Aquele que foi apanhado, transgredindo o meu mandamento, trabalhando ou fora da sua casa, colhendo ou na lavoura, buscando alguma coisa para comer, que ele seja apanhado, levado à praça pública, no meio da tenda da congregação, e seja apedrejado até a morte. Deus é fogo que consome. Agora vamos sim, agora em Neemias capítulo 13, verso 15 a 22. Eu vou pedir que o pastor Marcos, por favor, leia Neemias capítulo 13, versículo 15 a 22. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas e figos de toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia do sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, e que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazeis, profanando o dia do sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado, dando já sombra às portas de Jerusalém antes do sábado. Ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. As portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia do sábado. Então, os negócios dos vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir sobre o sábado. Também mandei aos levitas que se purificassem e vissem guardar as portas, para santificar o dia do sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Amém. Vocês entenderam aqui essa narrativa de Neemias? E porque a confissão de fé, os irmãos entenderam que ela deveria fazer parte desse assunto tratado aqui no capítulo 22? Israel estava transgredindo o mandamento mais uma vez. O interessante, vocês notarem, é que Neemias não gasta muito do seu tempo, da sua palavra, exortando Israel a guardar o mandamento do Senhor somente. Na segunda parte dos versículos 15 a 22, Neemias faz uma lembrança a esse povo. Vocês se esqueceram do cativeiro? Vocês estão esquecidos do cativeiro?
Vocês não aprenderam nada dos vossos pais? Lembre-se, isso aqui era a segunda geração, ou terceira geração daqueles que saíram da Babilônia e retornaram para Jerusalém. Veja como Neemias, ele traz aqui a lume as consequências que advieram a Israel, porque eles transgrediam o dia do Senhor. Se você estiver familiarizado com Números e o livro de Levítico, Deus diz: eu vou santificar o meu nome, que vocês profanaram quando quebravam os meus santos sábados, e não atinaram para o que ele representava para vocês, e representa para vocês, a libertação dos vossos pecados. Pois agora eu vou fazer vocês experimentar na carne o que é a prática do pecado, o que é se revoltar contra mim. Cuspirei vocês da terra e darei descanso aos meus sábados na própria terra, e elas se deleitarão no meu sábado, e vocês serão punidos, diz o Senhor. É a essa passagem lá em Números que Neemias está fazendo referência. Vocês profanaram o sábado do Senhor, não guardando o seu mandamento. Não era o memorial dele, mas o aspecto legal, moral. Vocês querem? Acaso não fizeram vossos pais assim? E não trouxe o Senhor nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre essa cidade? É que eles estão se referindo a isso. A destruição, o cativeiro. Quer o dia do Senhor? Continue a fazer a sua própria vontade, o seu querer no dia do Senhor. Vá assistir o Flamengo na partida, dia de domingo, ou qualquer outro time de futebol. Deixe de ir para a igreja e vá. Pastor, eu estou passando o maior problema na minha casa. O que foi, irmão? Estou desempregado, o dinheiro não rende, eu boto no bolso, parece que o bolso está furado, não rende nada, as coisas estão ruins, pastor. Irmão, você tem lido a Bíblia? Pastor, eu estou tão desanimado. Aí quem paga o pato é Deus, né? Deus é que é o culpado por você passar assim, né? Irmão, você tem faltado o dia do Senhor. Eu não vejo você na igreja. Pastor, eu estou tão desanimado. É interessante que você quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Senhor da bênção, né? Se deixares de desviar do meu santo dia, dos meus caminhos. Israel experimentou isso. Interessante, como diz Salomão, que não há nada de novo debaixo desse céu. Tudo é uma questão de tempo de se repetir as mesmas e velhas práticas. O que Israel pecou, você tem pecado. O cativeiro babilônico não acontecerá mais, mas o cativeiro do pecado, esse sim. E as maldições de Deus sobre as bênçãos já dadas a ele, a você, por ele a você, assim. Abra suas Bíblias em Malaquias. Deixe-me fazer uma referência bíblica quanto a isso. Não foi? Os sacerdotes diziam: sacerdote, fulano de tal, como é que o senhor está? Eu estou bem, graças a Deus, Deus tem me abençoado, está tudo certo, mesmo ele sendo apóstata, um miserável pecador. Mas ele dizia: não, está tudo bem, olha, Deus está me abençoando. Deus está e tem me abençoado, né? Ok. Aí veja qual é a resposta de Deus a ele. Malaquias capítulo 2. Não vou falar de dízimos aí, oferta aqui não, viu? Malaquias capítulo 2, verso 1 e 2. Alguém, por favor, leia. Malaquias 2, 1 ou 2. Não ouvi e não propuser no vosso coração da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos: enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos,
Ué, vocês sacerdotes estão dizendo que eu estou abençoando vocês, é? Vocês vivendo isso aí, profanando os meus mandamentos. O sétimo dia também estava aí. E vocês estão dizendo que eu estou compartilhando com vocês. Eu estou sendo corrompido por vocês. Porque vocês se confiam nessas bênçãos aí, passadas pela fidelidade. Ah, é? Vocês nunca atinaram que essas bênçãos que eu dei a vocês foram para servir de motivo de eu tirar você da minha frente, de eu cuspir você da minha frente? Vocês não atinaram que essas supostas bênçãos que eu dei a você, eu transformei elas em maldição para tirar você da minha presença? Como ele fez lá em Isaías? Eu não posso suportar ajuntamento solene associado com iniquidades. Quem vos requereu só pisares nos atos da minha casa, carregado de pecados, de transgressões? Sim, porque Deus sabe que quanto mais bênçãos Ele der, e principalmente a um pecador, mais distante esse pecador estará de Deus. É só uma questão de tempo. Afinal, se eu tenho fartura, qual necessidade que eu tenho de Deus? Ou que eu terei de Deus? O rico não diz assim: alegra-te alma e regozija, porque há nos celeiros, nos silos, grandes bênçãos de fartura para décadas, séculos. Te alegra. Louco, ainda hoje o Senhor requererá a tua alma na presença dele, que tu has de apresentar. Pastor, eu não posso estar no domingo não, porque eu tenho que trabalhar. Viu que Neemias fez? Se vocês insistirem em quebrar o meu mandamento de Deus, eu vou usar força, nem que seja força, mas eu tiro vocês do meio do povo de Deus. E para terminarmos, os apóstolos morreram, mas a igreja não ficou desamparada, a igreja não ficou sem pastores. Diz a história, não a lenda, diz a história, que um homem, ou homens, assumiram o ministério de igrejas, as quais apóstolos haviam permanecido certo tempo como pastores e mestres dessas igrejas. E para testificar acerca de tudo isso que eu disse, e a nossa confissão de fé também, nós encontramos sucessores dos apóstolos, em especial alguns. Eu me refiro a Policarpo, que foi discípulo de João, e após a morte de João, diz a história que Policarpo assumiu o ministério da igreja em Éfeso. E Policarpo, ao assumir a igreja em Éfeso, ele ganhou almas para Cristo. E dentre essas almas que foram remidas pelo Evangelho de Cristo, alguns nomes se destacaram. Entre eles, Justino, de Cesareia, de Filipe. Entrou na história, a gente conhece ele no primeiro nome. E do que aconteceu com ele? Justino Marte. Ele foi discípulo de Policarpo. Isto está na súmula de Justino Marte, inclusive em português. Você pode, eu já dei ao irmão, alguns irmãos aqui, você pode baixar esse documento no Google, procurando lá. No tomo 3, Justino escreveu. Ele era pastor, ele escreveu seus comentários, suas passagens bíblicas e o entendimento deles quanto ao dia do Senhor. E Justino Marte, sendo discípulo de Policarpo, que Policarpo foi discípulo de João, apresentou Justino Marte nos dias finais de João. E ele diz isso em um dos seus livros, no terceiro tomo.
E uma das coisas interessantes é que, dentre tantas coisas que eles tratam, no compêndio de teologia, Justino Mártir, do final do primeiro século, iniciando o segundo século, ele diz: dentre tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem feito e realizado ao longo da história do seu povo, não há coisa melhor, não há um gozo melhor do que estar na presença de Deus, reunido com a minha família, a família cristã, no dia do Senhor, no primeiro dia da semana. Dia este que o Senhor Jesus Cristo, por providência, sim, divina, por mão de Deus, o levantou da terra, no terceiro dia, no primeiro dia da semana, para demonstrar aos seus filhos que em Cristo Jesus, Deus faz e trouxe uma nova criação na sua pessoa. Justino foi martirizado, daí Justino o mártir. Depois dele surgiram outros e escreveram acerca do dia do Senhor, e escreveram seus entendimentos. E Justino diz que andou com João, não João Batista, João o apóstolo, e que aprendeu dele a amar o dia do Senhor, o primeiro dia da semana. Justino Mártir, tomo 3 dos seus escritos, dos seus works, de suas obras. Se você pesquisar no Google, como eu disse a você, você vai encontrar lá os pais chamados pais apostólicos do primeiro século, entre a década do primeiro século 30 a 100 e a segunda geração dos pais apostólicos, os apologetas, chamados apologetas, que vão de 110 ao ano 220 da nossa era cristã. E sabe o que foi que eles fizeram? Guardavam o dia do Senhor com zelo, com esmero, temendo e tremendo diante do Senhor no primeiro dia da semana. Aonde é que eu encontro material que corrobore com tudo isso que nós falamos? Leia os sucessores dos apóstolos, do final do primeiro século ao início, até o início do terceiro século, entre o primeiro e o terceiro século. Você vai ter testemunhos assim, de irmãos que entenderam, como você deve ter entendido, que o dia do Senhor não é mais o sábado, o último dia da semana. Ele se cumpriu cabalmente em Cristo Jesus. Passou a ser o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, ao qual Jesus Cristo deu testemunho disso publicamente. Em mim, em Jesus, tudo se fez novo. Quando ele diz tudo, é tudo mesmo. Assim seja, no nome santo de Jesus, agora e para todo sempre. Amém.